Então vamos lá, daí a gente tem uma tabela que classifica os polígonos, né? Então, na primeira coluna aí a gente tem o número de lados de um polígono. A gente vai dar um nome para eles. Eles possuem um número de diagonais, que a gente vai ver. E aqui na última coluna é o número de diagonais que partem de um único vértice. Tá bom? Então vamos lá. Então primeiro, com 3 lados. Então se eu tenho 3 lados, o que eu tenho? Eu tenho um triângulo, né? Se eu tenho 3 lados ou 3 vértices, então eu tenho um triângulo. Essa é a primeira classe de polígonos. Um triângulo. Qual que é o número de diagonais, pessoal? Olha só, eu não consigo... Diagonal é o quê? Quando você liga dois pontos, dois vértices que não possuem um lado ligando os dois. Mas aqui, ó, esse já é ligado por 2 lados aos outros 2 vértices. Então não tem uma diagonal. Então é 0. Em particular é 0 que parte de cada vértice. Beleza? Depois, a gente tem com 4 lados, ou 4 vértices. Com 4 lados ou 4 vértices, a gente tem aqui os quadrados? Não, quadrados é um caso particular. Retângulo? Também não, é um caso particular. Aqui a gente tem os quadriláteros. Ué, mas por que não é um quadrado? O quadrado é um quadrilátero onde todos os seus ângulos internos são 90 graus, a gente vai ver essas coisas. Um retângulo também, a mesma medida, né? O quadrado tem a mesma medida dos lados. Aqui a gente não exige nada entre os ângulos internos, nada entre as medidas dos ângulos internos e nada também nas medidas dos lados, também não tem problema nenhum. Então aqui de modo mais geral, né, incluindo até os losângulos aí, a gente tem os quadriláteros, tá? Muito bem, então quadrilátero. Aí, vejam só, qual que é o número de diagonais? Bom, vejam só, esse vértice aqui, ele já está ligado com esse, só não está com esse. Então, aqui é 1, tá? Depois, veja só tem esse? Não, esse e esse também não são ligados, então posso ligar. Então o total aqui é 2 diagonais. Então pode ser uma pinta. Beleza, com 5 lados. Com 5 lados, a gente chama ele de pentágono. Beleza, então vamos lá. Vamos desenhar aqui então com 5 pontos o pentágono. Não está falando nada dos ângulos internos, nada das medidas. Então esse aqui é um pentágono. Tem 5 lados, sem problema. Muito bem. Qual o número de diagonal a partir de um vértice? Então pega um vértice aqui, ó. Ele já está ligado com outros 2. Como eu tenho 5, ele já está ligado com 2 e ele próprio tem que tirar, então falta 2. Então são esses 2 aqui, ó. Então aqui, 2. E o número total de diagonais? Bom, esse ainda não está ligado com esses outros 2, ó. Falta ligar esses 2. E esse só está ligado com esse, falta ligar esses 2. Bom, agora já ligou todo mundo. Então qual que é o número total de diagonais? 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então 5 é o número total de diagonais. Okay? Depois, com 6 lados. Com 6 lados a gente tem o hexagonal. Hexágono. Tá? Hexágono. O hexágono, então, vamos lá. São 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Bom, são 6 pontos, então a partir de um ponto aqui, quanto que tem? Bom, são 6 pontos, não é?
Olha o raciocínio. São 6 pontos. Só que eu tenho que tirar ele. Ele não pode estar ligado nele mesmo. E ele já está ligado com outros 2 para poder fechar o polígono. Então resta 3. Então são 3 diagonais a partir de um único ponto. São exatamente essas 3 aqui. Tá? E depois no total? Bom, o 3, agora aqui. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora a gente fechou. 9. Muito bem, agora a gente poderia continuar aqui com 7. É o heptágono. 8. Octógono. E assim por diante. Então, com N lados, a gente tem o N-ágono. O N-ágono, quantos? Bom, aí já não dá para desenhar, né? Porque varia do N. Mas veja, lembra a ideia aqui, ó, para cada ponto, eu vou tirar então um ponto e mais 2, que já são vértices ali adjacentes, né? Próximos, ali, que são ligados por um lado do polígono. Então vai ficar como? Vai ficar N menos 3 diagonais. Exatamente assim. Já o número total de diagonais vai ser N vezes N menos 3 sobre 2. Esse total aqui é o total de diagonais de um polígono. Ok? Muito bem. Então com isso a gente tem essa classificação. Bom, o que significa região poligonal? Tá? A região poligonal é o polígono unido com o seu interior. Tá? Então, região poligonal convexa. É o que? É o polígono convexo unido com o interior. Isso que é a região poligonal convexa. Né? Então, por exemplo, uma região triangular. Né? Então, vai ser o triângulo unido com todo o seu interior. Então, uma região triangular. Uma região quadrangular. É um quadrilátero unido com o seu interior. E assim por diante. Muito bem. A gente diz que um ponto está no interior, né? Como que a gente pode falar de interior aqui? Ó? Por que a gente fala de interior? Né? Um ponto está no interior do polígono se ele estiver no interior de todos os seus ângulos internos. Né? Então, se ele estiver na interseção do interior dos ângulos internos daqueles polígonos. Muito bem. Aí temos um exercício. Fica para vocês pensarem nesse exercício. Esse exercício diz o seguinte, para mostre que uma região poligonal convexa é um conjunto convexo. De fato vai ser um conjunto convexo essa região poligonal convexa. Okay?